espero que todos vocês estejam bem. Vou dar alguns recadinhos para quem quer fazer parte do curso de astrologia. Ele está começando já, a turma aqui do mês 7 já começou. Mês 8 eu abro novas vagas e também em agosto eu volto com os atendimentos de mapa astral. Então, se você quiser já fazer, né, se inscrever, é só você ver aqui as inscrições, todas as informações, tá bom? E hoje a gente vai trazer um assunto muito legal que o pessoal do curso vai entender esse vídeo. A gente vai falar sobre o ascendente, a porta de casa, né? Então eu vou trazer duas frases. Eu sempre vou trazer frases, gente, pra gente trazer reflexão. A forma como eu vou abordar a astrologia vai ser essa forma diferente, meia aquariana mesmo, né? Meia desconstruir um pouco, essa forma um pouco enrijecida, e que eu não estou criticando quem faz, de falar lua em tal signo, lua em tal ano. Eu quero trazer ela de uma maneira diferente mesmo. E aí vamos lá, gente. Qual é o setor da sua casa? Vamos lembrar então que o mapa astral... Lembra quem já viu aquele vídeo autogestão? Para quem já viu o vídeo autogestão, vai entender esse vídeo. Então, essa daqui é a sua casa, tá bom? Então, você tá aqui dentro. Lembra do vídeo de autogestão. Aqui tem uma outra pessoa, aqui tem uma outra pessoa. A gente tem que fazer o quê? Cortar, que nem Giordano Bruno. Tem um vídeo lindo de Giordano Bruno que fala isso, que a gente tem que transcender o mapa astral. Porque aqui é a roda de Sansara, a gente tá preso ainda nos deveres, né? Nos deveres, na questão de amadurecer, não ficar na infantilidade, de ser realmente um ser humano divinizado. E aí, olha que interessante, qual é o setor da sua casa? Vamos fazer aqui como uma planta de uma casa? Vocês vão começar a entender também o Feng Shui. Vocês vão começar a entender por que uma coisa conecta com a outra, né? Por que a ecologia conecta com o Feng Shui, que conecta com a nutrição e conecta com a astrologia. Vocês vão ver que tudo fala a mesma língua. E aí, pleno. O que é pleno? O que é plenitude? Vamos falar de novo de plenitude? Vamos lá. Plenitude, vamos colocar que é o Sol? Nós somos plenos, nós temos que ser plenos como o Sol. E o Sol, gente, ele é o que? A luz. Então vamos colocar a luz aqui. E luz, sempre lembrando isso, tá, gente? Vamos sempre lembrar e recordar. Para quem já está acompanhando o canal aqui, já sabe como eu falo isso. Então, luz é a relação, né, entre o que? Os polos positivo e negativo, certo? Então, é a relação. Para que possa gerar luz, eu preciso de uma relação equilibrante e interdependente desses polos. É como a luz que a gente vê da nossa casa. Então, esse luz que você vê desse sol é a mesma coisa, é a mesma coisa. Você vê uma pessoa brilhando, é a mesma coisa. A pessoa consegue fazer a relação desses dois. E aí, gente, vamos lá, né? Então, isso é uma questão interessante. A gente tem 12 casas, a gente tem 12 setores, 12 cômodos dentro da gente. Isso tudo acontece dentro da gente. A pessoa, quando ela chega perto de você, ela vai ver apenas o quê? O seu ascendente. Ela vai ver o ascendente, né? Que o ascendente significa, então, a porta da minha casa. Então, o ascendente é a porta da minha casa, é a porta de entrada. Então, por isso que existe aquela famosa frase, né? As aparências enganam. Porque não necessariamente um ascendente, que a pessoa tem um ascendente em Sagitário, que indica que ela é uma pessoa, então, confiante, alegre, não indica necessariamente que dentro dela tem essa confiança, essa alegria, esse entusiasmo pela vida, né? Então, tô dando um exemplo para vocês. E aí, o que acontece, né, gente? Vamos lá, vamos trazer essa analogia? Vamos pensar, então, que cada casa eu preciso ter plenitude, né? Plenitude. E plenitude é a relação entre masculino e feminino. Como é que tá na casa 1, que é uma casa importante também, como é que tá isso resolvido dentro de mim? Tem uma relação positiva? Tem uma relação construtiva, né? Porque o positivo as pessoas vão pensar no positivo. Tem uma relação construtiva? Está bem resolvido dentro de mim? Eu estou seguro? Luz é segurança. Lembrando disso, é confiança, como o último vídeo que eu fiz. Você é seguro? Ou melhor, gente, que esse é um insight que me veio, que eu falei, adorei esse insight. Ou melhor, você consegue respirar tranquilamente? Respirar também é luz. A gente sabe aí que tem várias pessoas que vivem de luz apenas através da respiração. Então, você, quando a pessoa fala da casa 1, o setor da casa 1,
né? Você respira assim, ofegante, você não consegue respirar porque provavelmente deve ter dores, deve ter traumas com relação principalmente ao signo, né? E principalmente o regente aonde ele está no mapa astral. Se você é uma pessoa que é tranquila com relação ao seu ascendente, você vai respirar o quê? De forma confortável, de forma segura, de forma madura. Então você é uma pessoa paciente. Também outra dica: segurança, confiança, luz, respiração e paciente. Você é paciente com o seu ascendente, com a sua máscara, com a sua persona? Como é que é isso para você? E aí a gente pode fazer a mesma correlação com todos os setores do meu mapa. Então, exemplo, você é seguro aí com relação, vamos dizer, a casa 5? Você é seguro? Você consegue brilhar? Ou você titubeia? Ou você... Ai meu Deus, no ataque. Tá tendo um ataque e cai. Não consegue, né? Porque provavelmente ainda tem coisas relacionadas com a sombra que a gente já falou no último vídeo. E aí o que acontece? Vamos agora olhar para casa. Vamos fazer a casa. Vamos imaginar que isso aqui é a minha casa, né? O que acontece? É a porta da minha casa, meu ascendente. Então, muitas das questões vão chegar pelo ascendente, porque é a porta de casa. As coisas não chegam pela porta de casa? Não chega? Então, o correio chega pela porta de casa, a luz chega pela porta de casa, todo mundo chega pela porta de casa. E aí é muito interessante, porque o que acontece? Tá vendo aqui que a gente tem cômodos que tem uma certa... consegue entrar, ou tem que consegue entrar. Você vê que tem cômodos que já tem a luz entrando, essa luz é o quê? Que já tem plenitude, já tá bem resolvida dentro do seu mapa. Aí tem cômodos, gente, que tem, ó, segredos dentro desses cômodos. Segredos, coisas mal resolvidas, pode ser aspectos desafiadores, retrógrados. E tem cômodos altamente fechados. Eles estão fechados dentro da minha casa. E tem cômodos, gente, que estão muito sujos, que precisam limpar, que precisa de uma limpeza. E aí a gente faz a mesma correlação na casa. Não tem cômodos que a gente fala assim, esse quartinho não vou não. Ih, meu Deus, esse quartinho, Deus que me livre, não vou nem mexer. A gente pode fazer a mesma correlação com o computador. Ih, não vou mexer nessas pastas, não organizar. Pra que organizar? Deixa assim. Deixando assim, é acúmulo de energia, mesmo que a gente não enxergue, e com o tempo, gente, eu sei que as pessoas às vezes não acreditam, né? Mas com o tempo, esse acúmulo que está externamente vai vir para você, porque você é ele também, né? Você é ele é você. Você é ele é você, né? Então isso é uma coisa bem interessante a gente observar. E aí, gente, se a gente começar a pensar que a gente tem que estar resolvido em todos os setores do meu mapa, aí chega, sabe, quem bate na tua porta? Chega Saturno. E minha caneta tá acabando a tinta. Olha, eu já preciso trocar, porque eu já utilizei, lembra vídeo que eu já falei da caneta. Então entra Saturno. Saturno é o mestre, é o velho, é o sábio, é o ancião. Bate lá na tua porta e fala, e aí? Deixa eu ver a tua casa aí, deixa eu ver se ela tá bem construída. É o, sabe os 3 porquinhos? Vamos também a mesma coisa, é a história, é a fábula dos 3 porquinhos. Então, olha que interessante, vamos trazer os 3 porquinhos aqui e vamos relacionar com Saturno. Então, a gente sabe que tem 3 porquinhos, são 3 irmãos, que os 2 primeiros lá, vou fazer de qualquer jeito aí, ó, vou brincar, vou pra vida, não tô nem aí. Essa pessoa a gente pode dizer que é o arquétipo de Sagitário, é o otimismo sem estrutura. E o outro lá, ó, trabalhou, olha isso que é interessante, gente. Trabalha, foi lá, botou o pezinho, botou os tijolinhos, fez não sei o que, e deu muito mais trabalho, né? Porque fazer uma casa de tijolo e fazer uma casa de palha dá muito mais trabalho fazer de tijolo. E aí o que acontece? Era lá, o porquinho lá fazendo a sua casinha de tijolo, e aí do nada vem dos seus irmãos aí fazendo casa e brincando. Só que o que acontece? Depois chega o lobo mau, e este lobo mau, ele vai mostrar que de fato o que está estruturado na tua vida e o que não está estruturado. Porque o lobo mau ele retira, o lobo mau ele tira as questões. Então ele chega nas 2 primeiras casas né, e aí depois vem correndo, né? Aí vem os 2 porquinhos, vai correndo, bate na casa do irmão, que fez a casa de tijolo e quer se abrigar. Né? E lá o porquinho trabalhou, fez a sua casa, estruturou. Agora eu posso descansar, agora eu estou bem. Então isso é uma coisa bem interessante, que a gente pode então correlacionar.
Se eu não estruturo, se eu não olho, se eu não limpo, coisa de virgem, ninguém gosta de virgem, né? Limpo, se eu não faço se eu não faço a parte de planejamento, que também está relacionado com virgem. Por que virgem? Eu falo tanto de virgem, mas eu não de virgem. É porque, gente, aqui tá vendo que tem a subida, né? Aqui tem uma subida. Descer é fácil, já fiz vídeo assim, descer é fácil. Mas essa subida de virgem para Libra, que aí a gente vai entender que é o encontro do eu com o tu, para que aqui possa haver a transformação, ou a relação sexual, que nada mais é que a relação sexual é uma relação de luz, para que depois eu consiga ter o que? Os insights sagitarianos. Eu preciso fazer o que? Subir. E essa subida que é a mais trash, que é a mais difícil, que é a mais desafiadora. Por isso que todo mundo morre antes de subir. Por que morre antes de subir? Porque a grande maioria das pessoas não está nem aí com a saúde, com as práticas. Você vai entender um pouquinho hoje nesse vídeo. Então, a coisa mais interessante é que Saturno entra na casinha e vai ver, e esse cômodo aqui que está falando da casa 3, comunicação, saber se expressar, não sabe, vai ter que começar do zero, vai estruturar de uma maneira melhor, tá usando de uma maneira errada, aí na próxima vida vem aí com Mercúrio retrógrado. Ou veio com Mercúrio em Sagitário, Mercúrio em casas não muito legais, Mercúrio com aspectos difíceis. Então, ou seja, você mesmo cavou o seu próprio mapa, você é o resultado. Se a gente não compreende isso, fica difícil a gente falar de astrologia. Uma coisa que é interessante é que eu já falei isso em outros vídeos e isso é verdade. Para quem acompanha lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, sério, eu quero fazer um grupo do WhatsApp, qual que é? Entra no Facebook ou coloca aqui nas descrições que eu coloco o link. Eu já falei pra vocês que a vida, ela continua, a vida ela é contínua. E aqui, ó, uma vida, uma vida, uma vida. E uma é o reflexo da outra, uma é o reflexo da outra. Então, assim, gente, quando a gente começa a reparar e parar pra pensar nisso, é uma coisa fantástica. É claro que assim, a gente fala, putz, quanto trabalho que eu preciso fazer ainda, né? Quanta coisa eu preciso limpar, quanta coisa eu preciso botar no lugar direito, né? Quanta coisa ainda preciso acessar, que eu não quero acessar. Nossa, como é que eu faço para acessar esse cômodo que tá fechado, que tá totalmente no escuro? Que parte é essa que tá no escuro dentro de mim? Partes essa, a gente vai trazer aqui o bonequinho para vocês correlacionarem também com correlacionar com a astrologia. Partes essas que são as doenças, tá, gente? São as doenças crônicas, principalmente. As doenças crônicas, ela fala sobre isso, é uma parte onde você não quer mexer, onde não tem vida. Doença é a ausência de vida. Eu vou pegar uma caneta aqui do lado para escrever. Doença é ausência de vida. Então a ausência de vida faz com que a gente tenha necrose, faz com que a gente tenha cansaço, né? E consequentemente uma doença numa parte do meu corpo também vai falar que o meu corpo todo tá doente, né? Então isso é uma coisa interessante. E aí consequentemente quando a gente começa a mexer em partes que estão escuras, né? Que estão mais doentes, né? Uma doença que já fala de questões aí de outras vidas, a gente começa a mexer e isso começa na gente, aí é dose, né? É dose, mas a gente tem que fazer, tem que limpar, gente, e limpar dá trabalho. E aí, ó, eu vou trazer aqui pra vocês uma coisa interessante. Nossa, gente, isso quando veio de insight pra mim, eu até chorei, até emocionada por causa disso. Porque eu falei, cara, como isso me ajudou. E como pode ajudar as pessoas, né? Vamos entender uma coisa bem importante agora nesse vídeo, que eu vou trazer um pouquinho sobre aqui a mandala. Então a gente já entendeu, né? Nós somos o templo, gente, nós somos o templo. E aí, ó, o mestre quer chegar, e aí ele quer ficar na sua casa. Só que todas as paredes precisam ter luz, senão o mestre não entra. E esse trabalho quem faz somos nós, né? Eu já falei isso em outros vídeos. E agora eu vou trazer uma questão que eu acho que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou trazer de uma maneira nova aqui pra gente, né? Para que a gente possa, então, compreender melhor. E aí, só uma coisa, né, que é interessante é a gente trazer essas duas frases. Qual o setor da sua vida está pleno? Qual que é o setor que está pleno, né? Quem vai dizer isso é Saturno. Quando o Saturno eles estão fazendo os trânsitos ou nas revoluções solares. Então ele vai passar e vai falar, ih, tá mais estruturado, cai.
Mas ele não faz de mal, gente, aí que tá o problema, não faz de mal. Saturno é do bem, gente, Saturno é do bem. Então ele vai fazendo os trânsitos ou nas revoluções solares para ver aonde você está estruturado. Lembra sempre do porquinho, lembra sempre da fábula do porquinho, que vocês vão entender. Em qual setor você ainda não consegue respirar. É aquele setor que, exemplo assim, se a gente falar com relação à sua criação, a gente vai perceber na respiração da pessoa. Porque se ela respirar realmente, respirar e relaxar, na hora desse relaxamento, quando a gente faz o relaxamento da respiração, a gente tem que ir então para a energia feminina. E energia feminina tem que entrar dentro de mim, é a escuridão, é o recolhimento. E nesse recolhimento é que eu vou achar os traumas e as questões. É por isso que eu prefiro ficar aqui, ó, na respiração mais superior. Fica aqui, ó. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, para não entrar em contato. Então por isso que a respiração cura, né? Você quer curar a sua vida? Faça a respiração. Faça a respiração, faça uma automassagem, faça um alongamento, você cura. Só que a longo prazo, aí que tá, as pessoas querem tudo pra ontem, tudo pra ontem, você vai ter que ir lá na farmácia tomar um alopático, ou você vai lá na medicina do açougue e vai e corta seus membros, né? Eu acho que isso aí não precisa, então é a longo prazo mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre aqui, que é uma coisa bem interessante que eu vou trazer aqui. O que eu percebi, que foi muito interessante, foi o quê? A gente, né, a nossa vida começa pelo ascendente, né? Então a casa 12, ela vai me falar muito de projetos mal feitos, coisas que precisavam já ter um fechamento. Lembrando que a casa 12 é a dissolução. Como a gente não consegue dissolver e voltar para o que a gente é, que é o amor incondicional, né, que é o amor universal, a gente tem que reencarnar de novo. Aí a gente começa tudo de novo, começa pelo ascendente tudo de novo. E aí a gente tem que começar tudo de novo, edificar uma nova casa, edificar um novo templo, para que a gente de fato possa transcender tudo isso. E o que acontece? Essas primeiras 4 casas, até a casa 4, 1, 2, 3, 4, é aqui. Até a casa 4 é a casa de descida. Então olha que interessante, vamos imaginar que isso aqui é uma pluma, tá? Vamos imaginar, imagina, tá? Agora o processo de imaginação. Se você tem falta de elemento fogo e falta de elemento água, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas exercite, tem que praticar. É uma plume, e pluma é leve, então vamos imaginar que é o espírito, tá? Que é leve. O que vai acontecer? Esse espírito está encarnando na matéria, certo? Ele está leve, ele é leve. Tanto é que se eu pegar uma pluma e deixar, ela vai voar numa terra. Aí o que acontece? Passa pela minha casa 1, para eu ter o quê? Uma iniciativa, algo que eu tenho que pôr em prática, algo que é importante, porque a partir dessa casa, a porta de entrada, é que eu vou ter energia para o meu mapa todo. Aí a gente vê também que o ascendente já vai me falar de coisas kármicas, de trabalhos difíceis, mais facilitadores, quando a gente tem muitos aspectos desafiadores com o ascendente, se às vezes o regente está retrógrado, faz aspecto desafiador, ou seja, são várias questões aí. Aí depois essa pluma então ganha uma ideia, então é uma ideia. Então já é uma vibração, ó, elemento fogo, vibração, vamos lá, vibração. Então já tem. Tem uns que é ascendente touro, vai vibrar dentro, mas fora tá assim, ó. É aquela coisa assim, no ascendente touro é assim, né? Internamente até quer fazer, mas o corpo não vai. Porque ele tá preso, ele é inércia, estagnado. O ascendente em touro, vocês têm que muito entender o seu ascendente, gente. O ascendente é importantíssimo. Aí o que acontece? Vem para a casa 2. A casa 2, vamos lembrar sempre a forma. Vamos lembrar a forma. Então, forma. Então, ele vai ganhar uma forma. Então, a gente já vai entender o que é a consciência corporal dessa pessoa. Então, consciência corporal vai me falar dos seus valores. Aquilo precisa ser valorizado, aquilo precisa dar uma forma bonita. Lembrando que Vênus rege aqui, também Vênus rege Libra. E Libra é a simetria. Para que eu seja uma pessoa simétrica, primeiro eu tenho que dar uma forma bonita. Tem que ser bela. Não vai me dizer que todo mundo é bonito, gente. Desculpa. Todo mundo está no processo de lapidação. Mas tem pessoas que você olha e fala, nossa, gente, olha que perfeição. É perfeito. Mas, gente, perfeição sem cirurgia plástica, tá? É uma perfeição natural. A pessoa, ela é elegante. Elegância é Libra. Né? Aí depois vem e traz aqui então vem, aí já começou a ficar mais pesado, né? Aí aquela vibração toda já tá menos, né? Já tá menos vibratório, já tá com mais densidade. Aí ganha um pouco, aí ganha o elemento ar.
Aí ganhou um pouquinho mais de vibração, aí começa a ter a movimentação de moléculas, movimentação de ar dentro que vai ser através do oxigênio. E aí depois ganhou água. Então a gente virou um corpo humano. Então essas primeiras casas falam muito do corpo humano e fala principalmente, gente, aqui da primeira infância, né? A primeira infância, segunda infância até 28 anos. Que 28 anos, então aqui, a gente vai de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 até 28 anos. Aqui já é a casa 5, né? Cúspide da casa 5. Então, de 0 a 7, 7 a 14, de 14 a 28. Ficou um pouco poluído, tá? Mas só pra vocês entenderem. E o que acontece? E olha que interessante, quando a gente faz 28 anos, estará próximo de quem? Do retorno de Saturno. Retorno de Saturno é mais ou menos há 29 anos e meio. Então, o que acontece? Os pais têm responsabilidade, em tese, até 28 anos dessa criança, dessa pessoa. Que é o que? Eu preciso desenvolver esse ser humano, né? Eu preciso desenvolver esse ser humano para ele começar a ascender, para ele começar a subir. E aí o que acontece? A gente chega aqui na nossa casa 5. A casa 5 de fato é o quem eu sou, né? É quem eu sou, é o meu brilho pessoal, né? Meu brilho pessoal. Só o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que isso é uma coisa bem interessante. Essas 4 primeiras casas, elas vão me dizer o tanto quanto essa pessoa está condicionada. Eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês. Então, o tanto quanto ela está condicionada. Condicionada ao quê, gente? Condicionada ao sistema familiar que ela veio. Vamos entender as questões kármicas agora. Então, vai me dizer o quanto essa pessoa está condicionada ao sistema que ela veio, né? Então, o que acontece, né? Para que eu possa fazer o meu sol brilhar, eu tenho que me descondicionar da densidade que eu, por conta de questões kármicas, eu acabei me atrelando. Existem casas, existem planetas que facilitam, existem mapas que não facilitam. Então, existem mapas que facilitam e existem mapas que não facilitam. E aí o que acontece? Aí eu preciso ir para Virgem, né? Então, Virgem, lembrar, gente, Virgem, uma coisa pura novamente, a pureza. Por isso que fala muito de limpeza, de tirar as impurezas. O que é tirar as impurezas? Agora vamos lá. Então você, né, todo o seu cronograma de DNA, toda a sua questão está envolvido com uma questão kármica, algo que está condicionado. E aí você tem um sol, pá, e ele tem que brilhar, pá, pum, pá, pum, pá, pum, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas não conseguem atravessar esse segundo quadrante para chegar no terceiro quadrante. Porque o terceiro quadrante eu tenho que encontrar a minha outra parte, trazer ela de volta para mim, né? Fazer com que ela venha, né? Então, ou seja, eu só posso enxergar a minha outra parte quando eu retiro aquilo que não faz parte do meu brilho. Então eu tenho que tirar tudo aquilo que está condicionado. Vocês entendem agora? Que aí o que acontece? Eu tenho que levar esse sol aqui, ó. Só que esse sol vai vir com todas as questões da casa 4. Tá tudo assim, ó. Tá tudo sujo. Tudo sujo. Vamos imaginar sujo, tá? Entre aspas. Então, crenças, padrões. E aí, Virgem, através do quê? Da saúde, né? Da rotina, de tirar o que? A disciplina, o aperfeiçoamento e principalmente uma frase que eu coloquei aqui, vai então ajudar a desconstruir principalmente o primeiro quadrante. Ele ajuda a desconstruir tudo aquilo para que de fato eu possa retirar as impurezas e o sol, que é o coração, possa de fato bombear sangue para todos os lugares do meu corpo, que é o sistema circulatório, né? E aí, consequentemente, fazer as mutações que precisam, porque sem oxigênio nas nossas células, né, a gente não consegue fazer a tal chamada epigênese. Ou seja, tá tudo a ver, tá, gente? Tá tudo a ver, genética, com astrologia, com tudo. Medicina chinesa, tá tudo a ver, tá tudo ligado, né? E aí, consequentemente,
através da energia de Virgem, que é a energia, então, da limpeza, da rotina, e cansa, né, gente? Imagina você entrar... Vocês já entraram naquelas casas de férias que você aluga? Eu vou alugar uma casa na praia! Aí você vai lá, putz, que bagunça, aqui tudo sujeira, e dá um trabalho. Então é isso que tá a questão. É você trabalhar para você moldar um novo corpo, para você tirar aquilo que não faz parte da sua essência é o sol, e Virgem, então, para a gente voltar à nossa pureza, né, de certa forma, para que a gente possa ir para a energia de Libra, o que? Já na justiça, já no equilíbrio e já na harmonia. E, consequentemente, quando eu venho para minha casa 8, eu posso, então, entrar para a iniciação espiritual e, assim, consequentemente, entrar no mundo, né, mais universal. Então, aqui me fala mais do mundo universal, das outras dimensões. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é com relação a compreender o quanto é chato, às vezes, a gente mexer em gavetas, mexer em armários e, consequentemente, isso é fato. Se você tem dificuldades, de abrir uma gaveta, limpar essa gaveta, é porque você também tem dificuldade de abrir algumas questões que estão internas dentro de você. Então, uma coisa que eu falo é assim, se você tem dificuldade de fazer esse processo interno, faz o processo externo, que ele reverbera. Gente, é uma coisa assim que, se eu pudesse falar o quanto ele reverbera, eu falaria, né? Eu falaria assim, mas é uma coisa fantástica que ocorre. Então, primeiro faz isso. Aí você vai começar a ver que vai acontecer muitas coisas com você, né? Que você vai falar, nossa, acabou de chegar isso na minha vida. Por quê? A vida precisa entrar luz. E para que eu possa entrar luz, eu preciso tirar a bagunça que impede a luz de nascer, de a luz de entrar. E aí, consequentemente, quando eu mexo as minhas coisas, se eu ainda não consigo mexer no meu corpo, mas se eu faço uma parte assim, mexo nas coisas estruturais externamente, mexo nas coisas estruturais internamente, cada vez mais vai vir coisa pra você. Porque, na verdade, vamos lá, só pra finalizar esse vídeo, que eu já fiz vídeo falando sobre isso. Lembra sempre, o fluxo da vida é o rio, e ele tem que desaguar novamente aonde? No oceano, que é o espírito. E aí o que acontece? Olha o trabalho aí de Virgem. Eu estou o quê? Tirando as pedras que estão no meu caminho, e o fluxo chega, as coisas chegam para você. A grande maioria das pessoas não está na prosperidade porque não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Então, por isso que eu falo, é autotrabalhar, né? Se autotrabalhar, né? Se autodesconstruir, né? Desconstrução de si mesmo. As grandes pessoas não querem. Então, as pessoas, elas articulam que o trabalho que ganha dinheiro é trabalho. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho. O trabalho é aquilo de você chegar e falar, putz, eu vou ter que limpar aí 300 caixas, mano, um trabalho. Mas é ali que você vai ver coisas que você vai mexer aí, principalmente com a sua primeira infância, que você vai falar, por que eu não quero dar isso? Aí você vai aqui, principalmente a questão da de touro, que é um signo fixo, é o que? Você vai ver a sua resistência. Não quero dar aquela blusa não, mas não usa blusa, porque eu não quero. Por quê? Porque quando você não quer dar alguma coisa que está na matéria, então vamos dizer, não quero dar aquele carro, não carro, não quero dar aquela blusa, não quero dar aqueles livros, porque provavelmente tem alguma projeção, alguma questão que você traz, que você acaba projetando naquele material e, consequentemente, você coloca como aquele material uma segurança. Aí você resiste a encontrar as suas inseguranças, que são internas, e aí o que acontece é que você não trabalha a si mesmo. Você está o quê? Só postergando, mas ao mesmo tempo você está fazendo um acúmulo, né? De coisas. Coisas externas também é o acúmulo de coisas internas. É a mesma coisa, gente, o que está fora é igual o que está dentro, né? Então esse vídeo fala exatamente isso. Aonde são os pontos de resistência de vocês, ó? Então vamos dizer, tem uma resistência aqui, um apego aqui, um apego aqui, um apego aqui. Tá vendo que o fluxo do rio diminui? O fluxo do rio diminui. Quando a gente tem o fluxo do rio diminui, é a mesma coisa das minhas veias. Putz, está diminuindo o fluxo, não entra oxigênio, não entra circulação. O que acontece, gente, com os nossos membros? Necrosa, é morte, vira carvão, vira pedra. E é realmente isso. E aí, ó, vai lá e pá,
corta. E aí vai cortando, né? Porque hoje em dia tá na moda isso, né? Se cortando. Ah, corta o dedinho, corta o outro, corta a mão, corta o ombro. Daqui a pouco tá se cortando todo, daqui a pouco tá com a cabeça. Gente, isso é viver? Isso não é viver. Isso aí é não enfrentar os medos, né? Não julgo quem não julgo, porque a grande maioria das pessoas não tem consciência disso. E vira uma meleca aqui meu quadro. Mas não tem consciência disso. Mas eu espero que esses vídeos possam trazer compreensão para as pessoas e que a gente possa ensinar isso para as pessoas, não de uma maneira astrológica, não preciso falar que é astrologia. Eu ensino aqui, ó. Eu não preciso falar de astrologia, isso aqui é astrologia. Eu posso colocar aqui o rio e falar de astrologia sem falar de astrologia. Isso que é legal. Eu tô trabalhando o eixo, gente, Sagitário e Gêmeos. Eu trago uma linguagem aparentemente difícil, uma linguagem universal, que é a astrologia, para uma linguagem simples, para uma linguagem cotidiana, para uma linguagem onde as pessoas vão ter acesso. Então isso é legal, e a astrologia a gente pode trabalhar com tudo. Eu espero que esse ano eu possa trazer cada vez mais vídeos para vocês e principalmente eu vou trazer na prática, gente, porque resolve, gente, é um negócio que até me coça, que resolve. A astrologia é uma coisa que realmente tira os bloqueios, sabe? Ele vai tirando e você vai vendo aonde você tem que trabalhar, aonde você tem que se auto-aperfeiçoar, aonde você tem que fazer limpezas, aonde você perdeu a sua pureza. Porque provavelmente você está apegado a alguma coisa, né? Relacionado às crenças, à coisa material, às questões emocionais. Então isso é uma coisa bem interessante e que eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter te trazido clareza. E lembrando sempre, a vida é para se caminhar, não para. Parou a vida, parou essa vida, a gente morre. Então vamos caminhando na medida que a gente pode e cada vez mais a gente pode desobstruir os poros, desobstruir a nossa fluidez. Então, gente, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz. Até mais. Tchau, tchau!